pessoal, eu sou a Ludmila. E eu sou a Gabriela. Seja bem-vindo ao nosso podcast Avivamente. É isso aí. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Thalia. Oi, Thalia, tudo bom? Oi, tudo bem? É muito prazer estar aqui, viu? Muito obrigada pela tua presença, tua disponibilidade de vir. E hoje nós vamos contar um pouquinho dessa grande história dessa grande mulher. Eu estou super ansiosa para saber cada detalhe do que você tem aqui para avivar a nossa mente com as suas experiências, com a sua vida, que eu tenho certeza que é uma bênção. Você é uma grande mulher. Amém. Então começa contando pra gente, tá, da sua trajetória, como que você começou trabalhando com Instagram, né? Como Sim. que foi essa trajetória? Conta pra gente. Então, eu comecei a compartilhar, né, a minha rotina, né, de gestação, o Benjamin. Eu engravidei do Ben, que é o meu filho mais velho, né? Sou mãe do Ben e do Pedro. O Pedro tem 4 anos, né? E o Benjamin vai fazer 4 anos, o Benjamin 6 anos. E eu comecei a compartilhar a minha gestação, né, no Instagram, em torno lá pro 2017. Era no comecinho ainda, não existia tanta influenciadora nesse ramo. E eu começava a compartilhar de forma leve, né? Então, eu compartilhava de forma divertida. Eu lembro até de uma foto que meu esposo me calçou, né? E aquela foto gerou quase 1 milhão de visualizações na Sério? época. O que seu esposo fez? Ele colocou o sapato em mim, porque quem é gravidinha entende, né? Barriga não deixa. A barriga não deixa colocar o sapato. Então, assim, eu relatava a dificuldade de uma forma divertida, leve. E as pessoas se identificavam, né? Muitas mamães vinham pro meu perfil, se identificavam. Hoje, meu público é mais que 90% mães e mulheres, né? E aí, eu comecei a compartilhar a minha rotina, né? Ou minha gestação. Assim que ele nasceu, eu compartilhava também, né? A minha gestação, meu dia a dia. Os desafios. Os desafios da maternidade, né? A minha maternidade ali. E era, assim, um desafio porque na época a gente vivia em 3 cômodos também, né? Era um quarto e cozinha, assim, junto, um banheirinho bem pequenininho e um quarto pra nós 3, né? Que ainda chegou o Pedro depois. Então, eu compartilhava os meus desafios, né? Eu era super nova, eu engravidei dele com 17, tive ele com 18 anos, né? Então, eu compartilhava a minha rotina, foi crescendo, eu compartilhava o corpo pós-parto também, a maestria. Trazia uma realidade para a internet, né? Sim, que era algo que nos faziam tanto na época, né? E era uma forma que não me incomodava, e isso eu relatava para outras pessoas, e muitas mães se sentiam acolhidas, né? Muitas mulheres se sentiam acolhidas, porque é algo que mexia muito com a autoestima delas, né? Corpo, a flacidez, nosso corpo muda muito, a nossa vida muda demais, né? Então, eu começava a compartilhar, muitas pessoas se identificaram. Aí, quando o Ben completou 1 aninho, eu engravidei do Pedro, né? Tive o Pedro com 1 ano e 9 meses. Mas com 9 meses aí do Ben, eu desconfiava que ele tinha algum transtorno ali, né? Que ele era típico. E muitas pessoas também relatavam isso lá no meu Instagram, mas era um diagnóstico todo dia por dia, né? Então eu ficava doidinha, nova, né? Então, assim, era muita coisa pra minha cabeça. Então, eu começava a compartilhar também a minha gestação, né? Do Pedro, junto com o desafio do Ben, porque o Benjamin ele começou a andar depois que o Pedro nasceu, ele andou com 2 anos e 3 meses. Então, foi um grande desafio aí, né? As pessoas me acompanhavam, o Felipe, na época, só ele trabalhava, então ele trabalhava o dia inteiro, assim, a noite inteira. Felipe é o seu marido. É o meu esposo. E aí, outro boom que teve no meu Instagram, né, assim que o Pedro nasceu, quando ele tinha 1 ano e pouco, eu comecei a compartilhar a minha rotina, assim, de emagrecimento. Comecei a olhar um pouco mais pra mim, né, porque eu me entreguei muito pra maternidade, desde novinha. Então, assim, eu tinha algumas objeções de que, se eu me cuidasse, eu estaria deixando meu filho de lado. Sim, então, sim. assim, com isso, eu comecei a ver com outros olhos, sabe, que eu cuidando de mim, eu cuidaria melhor deles também, sabe? Minha saúde mental, assim, eu ficava semanas sem nem sair de casa, sabe? Então, assim, aquilo lá foi me afundando cada vez mais. Sim, você se anulou como mulher, né? Exatamente. E também você teve uma gestação, vamos dizer, não conseguiu nem dar uma pausa, e teve a outra, Sim, e você né? realmente, no seu lado mulher, né? Sim, Acaba exatamente. ficando um pouquinho de lado mesmo, que a gente quer se dedicar para a maternidade. Exato. Eu não sou mãe ainda, Uhum. mas tenho muitos sobrinhos por aí que eu cuido como se fossem meus
E eu posso entender um Sim, pouquinho esse lado com de certeza. vocês. Então, aí foi uma gestação atrás da outra. Então, eu me anulei muito como mulher. Então, eu comecei a olhar pra mim, né? E além da minha saúde, né? Então, com a gestação do Benjamin, eu adquiri hipertensão, que já é algo genético da minha família. Então, eu sofria muito com pressão alta, né? Então, qualquer coisa que eu fazia já me dava falta de ar. Então, eu falei, não, eu preciso olhar pra mim também, não além da estética, mas da saúde. Sim. E eu comecei a compartilhar, e aí, nossa, foi outro boom também. Ganhei mais de 40 mil seguidores em 3 meses. E você conseguiu crescer na internet contando essas histórias dia após dia? Sim, tanto da maternidade quanto do meu lado mulher, né? Hoje, assim, eu não compartilho tanto a minha maternidade, porque eu também, eu vejo que o Instagram é meu trabalho, né? Não é o Sim. trabalho dos meus filhos. Então, Sim, assim, eu compartilhei até o exatamente. momento que eles queriam. Eu compartilho também, falo muito ainda Sim. mais da parte do Benjamin. Muitas mamães atípicas me seguem, né? Com filho autista ou alguma síndrome, né? Então, a gente faz essa troca, a gente tem uma troca super legal, mas eu também compartilho hoje mais o meu lado mulher, mais o meu lado empreendedora também, né? Então, durante essa trajetória aí, 6 anos na internet, foi isso, né? Agora, hoje eu compartilho um pouco mais de mim, eu me cuidando um pouco mais, hoje as crianças vão pra escola, então eu consigo olhar um pouquinho mais pra mim, né? Hoje eu consigo ganhar um pouco melhor, então eu tenho uma ajuda, né, dentro de casa lá, que é a minha funcionária Tiquinha, que eu amo ela. A Tiquinha, todo mundo é fã da Tiquinha. Não, minha tem filha, onde jeito. que essa mulher E vai? só para eu entender, tá? Então, você, na sua primeira gestação, você tinha só a ajuda do seu marido. Sim. A internet que te levantou. Sim, foi. Foi, Que assim, a legal, nossa vida conta. foi transformada. No começo, ninguém dava bola, né? Falava, nossa, você fica no celular, que não sei o Sim, quê. ninguém dá Mas valor, né? só eu sei o quanto eu abdiquei de muitas coisas. Muitos momentos cansada, mas eu me dedicava pra fazer uma foto, postar algum conteúdo ali, sabe? Compartilhar um pouquinho o meu sentimento que me conectava com o meu público, né? Sim. E aí foi quando tudo começou. A nossa vida foi transformada mesmo no começo de 2020. Foi quando começou a pandemia, né? Sim. E aí, assim, até antes, eu não ganhava tanto dinheiro ainda, meu esposo trabalhava fora, né? Quando o Pedro nasceu, era só nós dois, né? Que cuidava das crianças, era mais eu, porque ele trabalhava na loja do meu primo, né? Tipo, das 4 da tarde até 5 horas da manhã. Ele chegava, dormia um pouco, me ajudava no que podia e voltava pro trabalho de novo. Então, a gente não... Era eu sozinha, sabe? Então, basicamente, você dava conta das crianças e da casa Sim, sem uma rede de apoio. Mamãe morava perto de mim, só que ela teve eu e ela engravidamos juntas, né? Sim, você tem um irmão na idade do seu filho. Idade do bem. Então, assim, ela tinha os problemas dela também e tudo mais. Então, até um tempo atrás, eu era um tipo de pessoa que isso me fazia muito mal. Eu não queria receber ajuda, porque eu queria muito o meu jeito, sabe? Resolver as coisas. Eu queria dar sim. conta de tudo. Isso me causava muito mal. Se alguma pessoa vinha, eu lavo a louça pra você, eu não deixava. Tipo assim, eu queria fazer do meu jeito, eu queria dar conta de tudo. E aí, minha saúde mental foi cada vez mais pro ralo, né? Porque ninguém dá conta de tudo. Não. Aí, quando o Pedro nasceu, eu falei assim, não, amor, sai do emprego, porque tá muito pesado pra mim, né? E ele começou a crescer muito no Instagram. Quando o Pedro nasceu, ele cresceu... Seu marido também cresceu no Instagram? No dia do parto do Pedro, eu lembro que teve 40 mil cliques no Instagram dele, assim, tipo, de legal. seguidor. Ele começou a ter o mesmo patamar que eu na época de views nos stories, tudo. Então, ele começou a ganhar, crescer muito e até fechar alguns trabalhos, né? Atualmente, ele faz de vez e nunca mais ainda faz. E aí, eu falei assim, às vezes, um trabalho que você faz é o que você recebe Sim. um mês inteiro no seu serviço. Então, você já plantou a sementinha do empreendedorismo no coração dele também. aí eu falei assim, não, sai e fica cuidando, né, das crianças comigo aqui em casa. E a gente trabalha junto, cria conteúdo junto. A gente fazia live toda segunda-feira. Ah, que Né? legal. Inclusive, amor, a gente precisa até voltar. Então, assim, as pessoas Fica a amavam. dica. As pessoas amavam a gente, né? Então, assim... A gente foi crescendo. Quando foi 2020, né? A gente tava passando um momento financeiro muito difícil, porque era uma campanha ou outra ali, né? E não era aquela coisa tão grande. Aí começou a pandemia, eu falei, Senhor Jesus, agora ferrou tudo. Tá nas tuas mãos. Igual eu. Aí, a mesma não, mas coisa. foi totalmente ao contrário. Foi quando, assim, gente, foi da água pro vinho, Abriu assim. os A minha céus, vida financeira realmente. começou, assim, foi, assim, maravilhoso. E aí, porque muitas empresas, né, saíram das empresas e vieram muito pro digital, né? Pro Investiram digital. muito na Sim. publicidade. Uhum. Então, assim, fechei contratos que eu nunca imaginei, campanhas. Então, o que eu imaginava, assim, um dia ganhar por mês, eu tava ganhando por semana. Então, assim, minha vida Isso. transformou. Aí foi quando a gente saiu daquela casa, que era 3 cômodos, né? Ela mofava muito.
Tá, então era você, seu marido e seus 2 filhos na casa de 3 cômodos. Sim, era nós 3. Aí, como a nossa vida financeira foi mudando muito, né? Aí eu falei assim, não, tá na hora de a gente sair um pouco dessa atmosfera, né? Foi quando, assim, as coisas começaram a fluir muito melhor, né? Aquela coisa, quando a gente tá num ambiente pequeno, a gente atrai coisas pequenas, né? Sim. E, assim, nessa casa de 3 cômodos, era minha casa própria. É minha casa própria, né? Muitas pessoas falavam, nossa, mas você vai sair daí pra ir pra um aluguel, né? E assim, porque a nossa pretensão não era comprar casa agora, né? Era pegar o dinheiro e investir em vez de comprar Sim. casa. E aí eu peguei, e na minha casa, a gente ficou, antes de ter o boom no Instagram, né? A gente começou com muita pelejinha, né? Trabalho de formiguinha. Por muitos anos, uma construção pra aumentar a casa, né? Tanto que tá até os alicerces lá na casa. Só que aí a gente falou assim, eu não quero mais viver assim aqui, né? Tipo, Nesse local. Nesse local. Eu falei que eu gostaria muito de ir pra um bairro melhor e tudo mais. Aí quando a gente foi, e na mesma semana que eu nem tinha visto a casa que eu moro hoje, eu falei assim, senhor, eu falei do jeitinho, eu falei assim, eu quero que seja uma casa branca, que tenha teto de gesso, porcelanato no chão, e eu achei essa casa, assim, com preço maravilhoso, assim, na primeira semana já fechou Até arrepia, a casa. né? Nossa, foi uma coisa, assim, maravilhoso, sabe? E aí no local maravilhoso também, nem tão perto, nem tão longe da nossa família, então a rede de apoio ali perto, tem tudo perto, a escola das crianças, e aí foi perfeito, sabe? A gente se mudou, e aí as coisas começaram a fluir melhor, né? Porque, como eu falei, quando a gente tá em um ambiente pequeno, né? A gente atrai coisas pequenas. Então, quando a gente abre o espaço pro novo, né? Não deixa o medo dominar, as coisas, assim, fluem bastante, né? Eu nunca esqueço aquela frase uma vez que eu li, que as coisas mais extraordinárias que acontecem na nossa vida é quando a gente vai com medo mesmo. Sim. A mesma coisa, eu vim aqui sozinha, né? Dirigindo. Então, assim, eu tirei minha habilitação faz 1 ano e pouco. E a minha primeira viagem sozinha, o ano passado, o pneu rasgou, assim. Então, assim, poderia ser um gatilho enorme pra mim não dirigir mais sozinha, né? Não viajar mais sozinha, mas eu não deixei isso dominar. Eu enfrento, né? Então, muita gente fala, você é corajosa. Eu falei, mas eu tenho que fazer, porque tudo tem primeira vez, né? Porque você é forte e corajosa. Exatamente. Deus te fez assim, Senhor, já. Né? Nossa. E então... deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você iniciou na internet, você não trabalhava porque você tinha cuidado dos seus filhos. Sim. E quando você iniciou na internet, você tinha isso como um propósito da sua vida? Eu me vejo grande na internet, eu acho que isso vai dar certo. Isso já estava dentro do seu coração? Você sentia que isso era um propósito seu? Então... Sim e não. Eu sempre, alguns anos antes, né, eu sempre vi a influenciadoras de moda, né, não era nada de maternidade, até porque na época, assim, eu fui uma das pioneiras desse ramo de maternidade. E aí eu sempre via Instagram de moda, né, hoje referências, Michelle Fernandes, consigo, Jade Seba, né, Tassiane Alcolé, então aquelas influenciadoras, Nina Secrets. Então eu falava, meu Deus, que demais, um dia eu queria muito exercer essa profissão, mas não entendia de nada, né, mas falei, queria muito. E na época eu estudava também, né? Então, assim, na época eu tive até que parar meu estudo, eu fiz toda a minha gestação na escola, né? E aí no meu último ano do terceiro... do médio. Terceiro ensino médio, eu tentei, né, e deixava o Benjamin com o Felipe em casa, né? E ao mesmo tempo ia crescendo no Instagram. Só que como o Benjamin ele é típico, ele... Até quando ele começou a introduzir água, ele não aceitava nem bico. Era, tipo, na colher. Então, assim, ele é muito seletivo. Então, ele não comia. Então, eu comecei a ficar muito preocupada. Tinha que ter uns certos cuidados. Aí, né? como foi no meio do ano, aí eu, tipo, deixei a escola por um tempo, sabe? E aí eu fui crescendo. E aí eu sabia que aquilo ali poderia ser algo assim grande, mas nunca pensei que seria algo que, tipo, me daria dinheiro. Até porque na época, pra você ter noção, eu não entendia nada, né? Eu aprendi muito na marra. Porque eu até perguntava pras pessoas, assim, eu lembro até de uma menina que eu perguntei, até na época que existia bastante sorteio, né? De pessoal, assim, que fazia, tipo, do ramo materno, ninho, enxoval, essas coisas. E aí ela falava que ganhava até dinheiro. Eu falei, nossa, que eu não entendia nada. Eu falei, não sabia nada desse mundo eu ainda. falei assim, eu vou descobrindo aos poucos, sabe? Tipo, as formas que mais atraía meu engajamento pro meu Instagram, que conectava mais meu público, o tipo de foto, né? E eu lembro também que eu tirava foto somente no meu quarto, era praticamente na mesma janela. Se você procurar minhas fotos lá, era só no meu quarto. E aí eu lembro que eu saía no Instagram de mães, assim, tipo, tudo falando mal de mim, falando mal do meu filho, né? Quando o Benjamin nasceu... Falando mal?
falando mal de mim. Ela não sai de casa, ela só tira foto aí, não sei como que ela cresce no Instagram e tudo mais. Sempre tem uns haters, né? Sempre tem. Não, aí é mãe mesmo, mulheres, tipo, outras influenciadoras começou a falar mal de mim, né? E aí, fora os haters, que, assim, eu sofria demais. Porque o Benjamin, falava que o Benjamin era feio, falava que ele era uma aberração. Teve uma vez que eu chorei, assim, nossa, me sentindo culpada, sabe? Que uma mulher falou assim, uma mulher não, né? Eu não sei quem é, que era um hater, né? Falou assim, esse menino, eu odeio esse menino, não deveria nem ter nascido. Aí eu olhei pro meu filho, gente, fiquei com uma... Falei assim, meu Deus, meu filho tá sendo exposto, ele nem tem noção disso, sabe? Sim. Mas eu sabia o quão propósito que ele tem, porque hoje o Benjamin, assim, eu não posso falar do Benjamin no Instagram, que, assim, o quanto de mães pesquisaram, quanto de mães buscaram ajuda através, né, do testemunho do bem que eu tenho hoje. Então, assim, eu creio que ele é uma luz, né? E tudo que é luz incomoda, né? Então, claro. Eu segui meu propósito ali, né? Fui indo, não deixei aquilo me abalar. Óbvio que teve momentos, assim, que cansa, né? Eu falo que a minha saúde mental nunca mais é a mesma depois que eu comecei no Instagram. Eu posso imaginar. Você tem que ser bem seletiva, né? E principalmente porque eu acredito que quando você tem um filho, ele se torna seu tudo, né? É o seu amor, é a sua vida, é a sua dedicação, é a sua paixão. Ainda mais no seu caso, que você tem um filho especial. E você acaba tendo aquele zelo maior. E aí você recebe isso de graça das pessoas na internet. Nossa. E aí é o importante, né? A gente ser luz aqui na Terra. Porque falta muito amor, falta muita empatia das pessoas. Sim. Onde já se viu você ter o trabalho de você entrar na rede social de uma pessoa e ofender uma criança que não tem culpa de nada. Então é pra você ver, né? Realmente o mundo ele precisa de luz, ele precisa de amor, porque exatamente. E ainda mais na internet, que hoje em dia trabalhar com a internet tá realmente muito difícil, né? Porque a pessoa jamais falaria isso na sua cara na rua. Tá ali, é o seu filho. Não falaria. Óbvio que não. Mas na internet, né, tudo pode, né? Tudo fala. A pessoa se sente numa zona sem limites, realmente, né? Que é uma ideia super errada, porque tudo tem limite, né? O respeito nunca vai acabar, mesmo que você esteja do outro lado do celular ou do computador, né? Não pode. Mas eu sempre coloco isso na minha cabeça. Eu tô num momento da minha vida que eu falo, o que essa pessoa falou é ela. É o que ela tem dentro dela, entendeu? Isso, exatamente. Ela está falando sobre ela. E não... e você só tem que continuar seguindo a sua trajetória. Eu vou até te dar um conselho em questão a isso, e você só mostra o quão forte você é. Porque muitas pessoas paralisam logo nos seus primeiros obstáculos. E você hoje está aí crescendo dia após dia, conquistou aí tudo que você tem conquistado, porque você não desistiu. Então, o segredo é não desistir. Se Deus está com você desde o início, não importa quem tenta te parar no meio do processo. Você não pode deixar nada apagar aquilo que Deus determinou que vai ser. Então, através da sua vida, através do que você posta, através dos seus conteúdos, muitas pessoas são transformadas e tocadas. Então, nunca pare o seu propósito por conta de situações negativas das pessoas. Aonde falta amor, a gente leva o amor. Então, parabéns por você ser forte. Eu não sei se eu aguentaria isso. Obrigada. Esse é 1%, talvez, né, do que você passou. Nossa, bem resumidamente. Muito. Porque as pessoas, elas tiram conclusões daquilo que ela vê, né? Então, assim, até isso a gente se preocupa. E aí, quando, de uns anos pra cá, mesmo que eu não desisti, eu comecei a penetrar muito o meu conteúdo. Então, hoje eu posto coisas que... não posto coisas que antigamente eu postava muito. Eu falo, não, tipo, isso eu não posto mais. Sim. Mas vocês perceberam que o mundo, ele está definindo o que nós vamos falar, como que nós vamos agir. Sim, hoje em dia, só pra... obviamente, né? Eu abri meu Instagram recentemente, eu tenho 700 seguidores. Eu tinha uma outra rede social, só que era uma outra rede social onde tinha conteúdos que eu não queria mais. Eu excluí ela e iniciei essa nova, tem pouco menos de um ano. E aí agora, devido aos meus projetos, eu abri o meu Instagram. Vocês acreditam, eu tenho 700 seguidores. Que essa semana eu recebi uma mensagem falando assim, está aí, mas assim, não foi uma crítica, tá? Foi só uma observação. Você está aí falando, motivando as pessoas, falando coisas boas, mas e o cinto de segurança? Olha o que é sério, olha como que você... Instagram o dia olha inteiro. como que você acaba influenciando qualquer detalhe. Sim. Porque às vezes nem tudo que você pensa eu vou concordar, nem tudo que eu penso Sim, você vai concordar. exatamente. Então, às vezes, é saber filtrar, que nem eu compartilho praticamente todos os dias devocional.
quanto de mensagem de mulheres que já falaram, tá, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia. Isso é incrível. Comecei, assim, a questão de ansiedade, né? Quando eu tive o Benjamin, eu desenvolvi ansiedade, crise de pânico. Eu desenvolvi algo tão sério, assim, que eu cheguei a nem sair mais de casa. Não acredito. Porque eu via alucinações, assim, foi terrível. 2 anos, assim, terrível da minha vida. Então, assim, quando eu conto esses testemunhos, eu creio, assim, que Deus me levou a esse patamar pra levar falar mensagem, hoje, né? exatamente. Muitas pessoas hoje sofrem, eu ajudo no que eu posso, já fiz posts também. Então, assim, o quanto de pessoas falam, tá, eu melhorei, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a melhorar essa parte aqui, outra parte ali, sabe? Então, assim, isso não tem preço. Então, eu foco nas coisas boas, de quantas pessoas eu impactei. Aí, toda vez que eu vejo uma mensagem assim, eu falo, esse que é o meu propósito, sabe? Porque na nossa vida nada acontece por acaso. Sim, então, eu creio que Deus certeza. me deixou chegar nesse patamar, porque Ele quer que eu leve você o leve a evangelho, mensagem. sabe? Sim. Leve o evangelho. Através da sua vida, você vai tocar vidas que eu e a Ludmilla não tocaria, ou que outra pessoa não tocaria. Sim. Então, eu sei disso, nós somos únicas aqui. Sim, Então, a Thalia Rodrigues, o seu Instagram, ele conecta pessoas únicas. E é só você que poderia cumprir esse propósito. Então, por isso que eu falo, o quão importante é a gente ter pulso firme, a gente acreditar no nosso propósito e a gente não parar por nada. Só quem nos para é Deus. Nada, absolutamente nada pode nos parar. A gente tem que estar aqui nesse mundo cumprindo a nossa missão. Sim. E a nossa missão é transformar pessoas. Em todos os sentidos. O seu testemunho, as suas experiências, sejam elas boas ou ruins, ela vai transformar uma vida. Sim. Então, quando a gente tem essa visão, na verdade, quando a gente tem essa visão, tudo muda. Até o problema que você tem, ele fica mais leve, porque é como se Deus estivesse dividindo a sua carga. Sabe? Sim, com certeza. Então, é incrível como que Deus age, né, gente? Sim, eu sou apaixonada pelo meu Senhor. Tá, e eu que acompanho você desde a época, né, que você estava grávida do bem, eu vejo o quanto Deus te levantou mesmo. Foi. Porque você era uma menina, você tinha ali novinha de tudo. Sim. E hoje você é uma mulher, e você é uma mulher que influencia, porque a gente vê realmente o retorno nos comentários das tuas fotos, que antes poderiam até ser de hater, mas agora a maioria de gente tá, obrigada. Nem hoje em dia, nem recebo. Exatamente, nada. Hoje você é uma referência, e você realmente não deixou nada te parar, né? Não. Vieram os haters, vieram as dúvidas, vieram o medo, veio a crise financeira, mas tudo. Você com o teu propósito, que era o propósito mesmo de transformar vidas, de levar a tua história, de passar a mensagem, Deus é realmente aquilo, né? Dá o passo que eu ponho no chão e a gente vai indo, né? E eu vejo você é uma mulher. Você começou como uma menina. E hoje você é uma mulher que influencia e você não faz ideia do quanto você influencia. Porque a gente fala, às vezes, tem uma live que tem 20 pessoas. Nossa, só 20 pessoas? Coloca 20 pessoas numa sala. Isso eu vejo e muito, transforma a vida de 20 pessoas que vão transformar a vida de 40, de 60, de 200, de 1000. Sim, vindo de você, né? Eu vejo muito assim, né? Eu falo assim que aquilo lá não são números, são pessoas. São pessoas, são então, vidas. Assim, exatamente. Então, eu creio que o conteúdo que for alcançar é porque é pra alcançar aquelas pessoas, sabe? E eu creio que Deus tem um propósito muito grande, né? Pela minha trajetória, assim, de vida, né? Uma vez, até a última palestra que eu dei, eu até chorei bastante, porque eu vi a minha foto ali pequenininha e me lembrou, sabe, as minhas dificuldades na infância, né, e eu lembro, assim, pelo exemplo da minha mãe, né, ela, como qualquer ser humano, errou bastante, né, então as pessoas sempre vinham, filha de peixe, peixinho não vai ser nada na vida, né, me via, assim, eu ia pra escola, quase não tinha muita uma vida financeira muito boa, né, a gente morava, assim, com uma casa com as minhas primas, minhas tias, no barraquinho. Então, assim, a gente não tinha... eu não tinha noção do que Deus reservaria pra mim, sabe? Pro futuro. E o melhor, eu falo pra Deus que eu tenho mais precioso na minha vida é a minha sabedoria, sabe? Sim. Que Ele me deu, porque...
Que nem uma terapeuta falou uma vez, Thalia, pela sua trajetória de vida, de tudo que você escutou, de tudo que você viveu, presenciou, viu, era pra ser uma pessoa totalmente diferente do que você é hoje, era pra ser uma pessoa revoltada, era pra ser uma pessoa, assim, sem perspectiva de crescimento de vida. Hoje você é uma mulher muito sábia, sabe? Então fala assim que a sabedoria, ela é um dom que o Espírito Santo me deu, sabe? Então hoje eu sempre tento evoluir, sou uma pessoa, assim, que sempre tô em busca de evolução, sempre me autoanaliso, né, pra ver onde que eu tô errando, o que eu posso melhorar como mãe, como esposa, como mulher, como filha, né? Então, eu falo que a parte que Deus mais me deu, além coisa financeira, foi a sabedoria, né? Porque, e até mesmo porque se não te tirar, se tirar de você tudo e só deixar a sabedoria, exatamente. Você consegue tudo de novo. Porque sabedoria... a sabedoria é tudo na nossa vida. É tudo. Tá. E o Instagram te trouxe outras vertentes de empreendedorismo também, né? Sim. Conta pra gente aí como que foi esses seus novos projetos que já estão acontecendo, Sim, como que foi essa né? parte? Então, hoje eu empreendo, né, com a Doterra, com a empresa, a maior empresa de óleos essenciais do mundo, né? E, assim, com o Instagram, a gente sabe que eu, durante 6 anos de trajetória, eu vi muitas seguidoras minhas, amigas minhas perdendo o Instagram, né? Porque, querendo ou não, era a minha única fonte de renda, né? E eu me sentia como se fosse um prego na areia, né? Minha vida financeira, porque se acabar amanhã o Instagram, é uma plataforma, né? Se acabar amanhã, e aí tá cada vez mais difícil de crescer na rede social, né? Mas como antigamente, como crescia, né? E além de que eu falava assim, o que eu tô plantando pro futuro dos meus filhos, né, daqui a alguns anos, e era algo que dependia 100% da minha imagem, não dava pro Felipe fazer, não dava pros meus filhos fazer, então dependia 100% de mim, então se eu faltar amanhã Deus me livre, o que vai ser dos meus filhos, né, e aí eu já tentei entrar no marketing digital, já tentei entrar, né, fazer outros projetos, até a questão do emagrecimento, mas não era aquela coisa assim que eu me sentia assim, 100% com propósito, sabe? Aí eu quando conheci a Doterra, né, os óleos essenciais já são, assim, ótima qualidade, é uma empresa que não tem concorrência, né? E os óleos são 100% puros, são extraídos da planta, então eles têm grau terapêutico, então auxiliam no tratamento do meu filho, do Benjamin, do autismo, auxiliam no Pedro, meu, tanto que eu tô até com adaptivo aqui, com ansiedade, mas eu vim pra cá, né? Eu já passo óleo essencial e tudo. Então, assim, eu faço o meu dia a dia dele, sabe? E aí, como a Doterra, ela segue um modelo de marketing de rede. Então, ali a gente tá construindo a nossa rede, aqui a gente pode ter a nossa renda residual. Então, a gente traz pessoas com o mesmo propósito de empreender, de crescer, né? Então, assim, através dessa empresa, através, né, desse negócio, eu posso estar impactando outras vidas, mudando a vida de outras famílias. Então, assim, isso que me cativou muito, sabe? Porque eu não vou tá abençoando só a minha vida, mas pra mim crescer eu tenho que dar abençoando a vida de outras pessoas, sabe? E você sabe que pra você hoje empreender, existe etapas. Com certeza. E a primeira etapa, quando você pensa em empreender, é você descobrir o seu propósito. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso, que você está empreendendo de duas maneiras diferentes, né? Mas com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. E eu concilio os dois, sabe? Porque eu acabo captando também muitas pessoas ali, né? Muitas mães. Tanto que eu coloquei uma caixinha de pergunta, né? Semana passada, em relação a isso, né? Sobre como as mães se sentem, às vezes, trabalhando fora, às vezes não bate horário de escola com o filho, né? Às vezes o filho fica doente, tem que pegar atestado pra não ter a falta no trabalho. E aí muitas relataram, eu gostaria de ter mais tempo com a minha família, mais tempo em casa com meu filho. Eu me sinto fracassada, eu me sinto, culpada. Então eu sei o quanto isso impactua, sabe? E financeiramente, na saúde, no bem-estar delas também, sabe? Sim. Então eu sei o propósito que tem dessa empresa, muito lindo. Então eu falo, eu quero trazer o máximo de mulheres comigo pra ajudar elas a crescerem, né? E aí também tá fortificando algo pro futuro dos meus filhos. Então, através desse modelo de negócio, né, que é um modelo de negócio muito antigo, né, só que no nosso país a gente não teve empresas tão sérias com esse modelo de negócio, né, mas que nem nos Estados Unidos, onde foi fundada a empresa, né, tem vários negócios com marketing de rede que há anos já, né. Então, a gente sabe que a gente pode criar nossa renda residual ali, né, nossa renda passiva, nossa aposentadoria, e aí eu vou poder tirar a mão do meu negócio e tá continuando andando. Então, vai ser herdado pelos meus filhos. Então, eu sei que hoje eu tô plantando, né? Ajudando outras famílias e também deixando algo pros meus filhos. Então, foi um modelo de negócio, assim, perfeito pra mim, sabe?
Então eu falei, é isso, eu me encontrei, sabe? E aí concilio com os dois, né? Porque ali no Instagram, onde eu capturo essas pessoas, onde eu falo também, né? Porque a gente colocando Deus em tudo, né? Deus faz tudo. É só você acreditar nele que ele fala, agora deixa comigo. Com certeza. Agora eu cuido de tudo. Eu falo do empreendedorismo agora, atualmente, falo de mim, né? Falo de tudo um pouquinho. Que legal. Muito legal. Nossa, história é linda, tá? Obrigada. Eu sou realmente a sua fã, porque você ela realmente... É mesmo. Ela é mesmo. E agora eu também sou. Ai, gente. Legal, muito feliz. E você como esposa nessa situação toda? Como o que melhorou? Sim. Como que foi seu investimento? Então, eu falo assim que o meu esposo, ele foi o meu primeiro investidor, né? Ele, assim, foi a pessoa que mais acreditou em mim, sabe? É óbvio que a gente teve momentos de desafios, né? Porque, querendo ou não, eu era, tipo assim, eu ainda sou, né, que supre o sustento de casa, né, porque vem do meu Instagram. E aí, óbvio que a gente teve momentos que a gente passou desafios, né, que às vezes vinha, tipo, isso na minha cabeça, porque quando são invertidos os valores, né, não são tão legais. Então, aquilo acabou que, tipo, prejudicou algumas situações do nosso relacionamento algumas vezes. Mas, desculpa te cortar, mas só pra poder falar disso, às vezes, muitas das vezes, a gente não tem noção do quanto a figura masculina é impactado com isso. Sim, exatamente. O masculino não é o homem, não é o seu marido, não é o meu marido, não é o marido, é a figura masculina. Porque, assim, vamos falar aí de uma forma no qual a gente... Hoje, entende que a sociedade mudou muito, mas antigamente, e até mesmo para quem ainda tem esses certos valores, é o que é o homem, traz um mantimento para casa, e a mulher, ela entra ali com a edificação do lar, cuidar do seu esposo e tudo. E ainda hoje, isso é um bloqueio muito grande quando o homem, ele recebe esse lado feminino mais ativo, a mulher que chega ali e provém, mas não porque foi só no seu casamento, eu acho que isso tem um impacto muito na figura masculina, impacta muito. Isso, assim, trouxe alguns maléficos pro nosso relacionamento, pro nosso casamento, de entender, porque é questão de momento, sabe? Porque ele abriu muito mão, óbvio que, tipo assim, ele nunca jogou na minha cara, e também foi alguma decisão dele também, no começo eu pedi, sabe? E aí, mas teve momentos que a gente passou dificuldade nesse sentido de entendimento, sabe? Essa naturalidade que foi criada por Deus, sabe? Tipo, como tem que ser. Sim. Então, mas aí eu entendi também o quão ele abre mão, quão caminho ele abre pra mim, sabe? Então, assim, hoje ele me ajuda, ele estuda, ele faz o que for, né? Tá comigo no que precisar. Até antes mesmo de eu tirar minha habilitação, ele me levava pros lugares. Então, assim, ele sempre abriu os caminhos pra mim, sabe? Sim. Então, assim, teve momentos difíceis, né? Mas quando eu entendo que ele também, que me ajudou a chegar nesse patamar, a mesma coisa quando a gente abre uma empresa, né? Então, um faz uma coisa, outro faz a outra. Então, eu sempre vejo, assim, que é algo nosso, que nós construímos juntos, né? Porque eu lembro que quando eu comecei no Instagram, eu tinha um G3 velho, todo quebrado, que não dá nem pra ver a tela direito. E ele, quando ele pediu, ele saiu do emprego, né? E ele pegou a rescisão dele, a primeira coisa que ele fez foi comprar um iPhone pra mim. Ele falou assim, é pra você investir nessas coisas. Ele nem sabia, assim, de nada. Eu falei assim, você que tá começando a postar no Instagram, tudo, compartilhar. Então, toma aqui. Então, assim, ele pegou uma boa parte do que ele tinha, né, pra investir no meu negócio. Então, assim, ele sempre acreditou em mim, né? Então, isso eu sou muito grata a ele. Então, como a gente começa a ver com outros olhos, né? Sim. A gente começa a crescer, e esse propósito agora com a do Terra, a gente quer muito começar a trabalhar mais junto, mais com propósito, como é muito cálculo também, então ele vem com essa parte, ele começou a ter uma faculdade agora de gestão empresarial para suplementar nessa parte, né? Então, ótimo isso. E eu acho também que é interessante o quê? Você identificou o seu propósito, você começou a trabalhar, você começou a ter sucesso. Seu marido, ele veio junto porque ele te apoiou, né? Então, ele entrou nesse mundo junto com você. Só que é interessante também que ele descubra o propósito dele. Se o propósito dele for, por exemplo, que nem agora ele tá fazendo curso de gestão, se ele gosta disso, se ele se desenvolveu nisso, é legal. Ele vai começar a fazer algo que
ele ama e ele não tá só nos bastidores. Ele também tá cumprindo o propósito dele. Sim, foi o que eu falei, porque por muito tempo ele meio que se anulou, né? Isso. Tipo, ele se anulou. E isso prejudicou. Pra te ajudar, né, no caso. Ele teve, tipo, depressão, porque é aquela coisa que você falou, né? Como quando a gente sai do nosso papel de feminina, o homem sai do papel de masculino, a gente perde a nossa identidade, né? Então, ele, nesse caminho, assim, nesse percorrer, ele perdeu a identidade dele. Então, a gente passou por alguns turbilhões, sabe? Então, a gente foi se achando, sabe? Foi muita conversa, muito diálogo. Você sabe. Então, foi muita conversa, muito diálogo. Uma coisa que eu vejo também, que eu te acompanho, é que eu acredito que Deus, ele não une só pessoas, ele une propósitos, tanto que a gente sempre fala sobre isso. E o teu propósito é o mesmo do teu marido, porque vocês são um perante Deus. Com certeza. Então, com certeza, vocês entregando e buscando, tem o espaço dele dentro da tua empresa e tem o teu espaço dentro da empresa dele, porque vocês são um. Sim, então, vocês podem até ter passado por dificuldades, assim como eu passo, assim como a Gabi passa. Inclusive, você também conhece um pouco da minha história, sabe que a gente passa pelo deserto, mas é pra gente guerrear, né? Sim, é pra gente tirar um aprendizado. Exatamente. Tudo, né? E eu creio que agora as coisas estão se encaixando entre você e ele, né? No propósito. Com certeza. Eu falo que o ano passado foi, assim, um dos piores anos, sabe? Foi o ano, assim, que a gente passou por algumas crises. Eu passei, comecei a engordar bastante também, porque eu tinha emagrecido em 2021, né? E aí, o ano passado, engordei. Esse ano, assim, entrei com tudo, com foco, assim, total, porque é muito a nossa mente, né? Sim. E aí, o ano passado também teve depressão. Foi um ano, assim, muito difícil mesmo. E aí, você tem que ter muita sabedoria, sabe? Pra tudo, sabe? Porque tudo o que aconteceu na nossa vida levou tudo que acontece hoje, né? Então, assim, foi coisas que nós plantamos que a gente tava colhendo. Então, foi coisas que a gente precisou reajustar, sabe? Então, assim, esse ano tá sendo muito maravilhoso. Ele começou a voltar a estudar também, porque se socializar melhor, ter novos contatos, onde ele tá falando pra mim que tá muito feliz com a nova faculdade, novos horizontes, sabe? Sim. Porque é que você não sabe me acompanhar uma história, né? Não. Quando o Benjamin nasceu, ele tava no último ano de engenharia civil. Então, assim, ele largou todo o curso, né? Ele ia até voltar, só que quando foi ver já tinha passado do prazo e ele não cancelou, só pelo fato de ele não ter ido cancelar. Aí ficou uma super dívida lá na faculdade. Ai, foi um caos. Enfim, mas aí ele falou assim, eu não quero só o diploma, né? Esses 4 anos que eu estudei foi fundamental. Hoje ele é líder de matemática lá na faculdade que ele tá atualmente, porque ele é fera em matemática, né? Engenharia tem muito cálculo, né? E é tudo que você precisa aí. Exatamente, não, é tampa aí a panela. Eu falo assim, meu filho, você tem um QI, tipo, é surreal, porque pra mim prestar atenção em uma coisa e fixar na minha cabeça é surreal. Ele fixa as coisas, gente, vendo 3 vídeos ao mesmo tempo, fazendo um monte de coisa, e ele fixa. É assim, é que nem ele falou ontem, qualquer assunto que você vem falar pra mim, eu sei argumentar qualquer assunto. Aí eu falo, minha filha, que eu tô aqui lutando na peleja. Mas é muito legal isso, né? Quando o que eu falo legal disso? A gente passa por, hoje em dia, a opção que nós temos é o quê? É o descarte. Sim. É o descarte. Exatamente. Então, assim, não tá dando certo, não tô feliz. Não quero mais, nossa, isso aqui é inadmissível. E assim, e nós somos a geração, eu falo nós porque estamos aqui, 3 mulheres, e eu tenho certeza também que as pessoas que estão ouvindo a nossa história, o nosso podcast, eles, de uma certa forma, têm também essa visão, né? Uma visão como a nossa, né? Nós sabemos perante a Deus que o quê? Que o desistir, ele não existe. O desistir, ele não existe. Mas, assim, não existe em nenhuma das situações das nossas vidas. Então, a partir do momento que a gente tem uma dificuldade no nosso relacionamento, a gente precisa ser sábia. Você falou que Deus te deu sabedoria. Então, assim, dificuldades a gente vai ter. Seja no relacionamento que a gente tem hoje, no casamento que nós temos hoje, no outro. Exatamente. Vai ter. Ninguém é perfeito. As dificuldades, elas estão aí. Exatamente. E aí, é como eu sempre falo, e já falei até aqui em podcast, problema... ele foi feito para ser resolvido. Não é para ser descartado. Eu tenho um problema, não quero mais, descarte. Então, eu acho que precisamos de pessoas
que acredite, assim como você tá contando aqui sua história, porque eu acho isso incrível. Sim, porque eu já casei muito nova, né? Então, mas é aquela coisa de sabedoria. Eu casei com 17 anos, meus pais foram assinar no cartório pra mim. Nossa! Eu casei muito novinha, mas assim, a gente sempre teve uma sabedoria, né? E eu falo que o nosso casamento, o nosso relacionamento, vou fazer 11 anos com ele agora. Tô desde novinha mesmo, quando a gente fala muita idade, porque aí assusta. Até parece. Eu vou ficar quietinha. Eu também. Eu vou fazer 11 anos com ele agora, então assim, durante toda a nossa trajetória, sempre houve muito respeito, né? Ele nunca nem gritou comigo, então eu falo, cara, não tem por que descartar nada, sabe? E hoje a gente tá numa geração que tudo é abuso, tudo é descartável. Eu falo, o casamento não foi feito pra fazer você feliz. Veio pra te completar e é pra um propósito de Deus. Sim, casamento não é pra te fazer feliz e aí não tá mais feliz, pronto descartado. Não é assim as coisas, sabe? E aí é ver a dor do outro também, porque a gente carrega feridas que a gente nunca vai contar pro outro. Assim como ele carrega feridas da infância, das coisas dele, que eu falo muito pra ele. Só que tem coisas que ele não quer abrir pra mim, que é ele Deus, sabe? Mas quando a gente começa a dialogar e olhar no olho dele, assim, eu vejo, assim, coisas, sabe? Então, assim, eu falo, o meu esposo, ele está precisando de mim, sabe? Como quem é sábio daqui, né? Quem tem o conhecimento da palavra de Deus nesse momento, porque ele não tem religião, ele é cristão, acredita em Deus, mas não tem religião. Então, assim, quem entende da palavra de Deus, né? Quem tem essa sabedoria sou eu. Então, assim, eu tenho que ser o apoio dele, sabe? Até a última conversa que a gente teve foi muito impactante, assim, orei com ele. Foi muito linda, sabe? E ali eu vi um pedido de socorro muito grande, sabe? Então, eu falo, se fosse, assim, descartado, sabe? Tipo, meu, é muito triste. Pra você ter noção, o nível que a gente chegou, semana retrasada, chegou uma seguidora na caixinha de perguntas falando assim, Thalia, meu esposo fala que eu não preciso de academia. Ele fala que eu sou linda. Isso é abusivo? Eu falo, olha o nível que a gente chegou. Olha, você põe as mãos pro céu. Eu fiz uns 4 stories de 4 minutos, minha filha, falando. Eu falei, meu Deus do céu, olha o nível. Eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente segue na rede social, sabe? O quanto aquilo vai ficar no nosso subconsciente. Nós estamos a todo momento sendo influenciado por isso. Inconscientemente. Inconscientemente, sabe? Então eu falo, busque conhecimento da palavra de Deus. Isso não é abusivo. Mesmo se você chegar no seu esposo, assim como eu cheguei no meu, sabe? Eu conheci meu esposo sarado, tipo, malhado. E aí ele chegando no nível que tava pesando 120 quilos. Eu falei assim, não, meu filho, não tá legal. Eu falei assim, você é novo, você tem 2 filhos nas costas, sabe? Então, assim, tá na hora de se cuidar. Eu falo, mesmo se ele te chamasse e falasse assim, não, amor, você tem que se cuidar, tem que ir pra academia, ele não tá sendo abusivo, ele tá cuidando. Ele tá cuidando da propriedade dele. Você está cuidando da sua propriedade, um com o outro. Eu falei assim, não, jamais isso vai ser abusivo, sabe? Mas pra vocês verem o nível que a gente chegou, né? Tudo é abusivo, tudo é... E eu falo assim, gente, eu ouvi uma vez um homem falando, eu achei isso super certo, todo relacionamento vai ter um tipo de abuso. Vai ter algum momento que você não vai falar alguma coisa que vai machucar o outro. Vai ter um momento que não vai ser legal, sabe? Mesmo com alguma palavra ou alguma atitude sua. E aí, eu falei assim, todo mundo em algum momento não vai se dar o melhor de si ali, sabe? Pô, não é 11 dias, é 11 anos, né? Então, assim, você tem que entender na cabeça, ter sabedoria, sabe? Óbvio que aqui não entra em relação, né, de abuso psicológico, né? Aquelas coisas que... existem coisas e coisas, né? Mas, assim, isso é caso extremo. Mas, assim, todo tipo de relacionamento, assim, gente, passa por dificuldade. Nem tudo é flor. Nem tudo que a gente vê na internet, né? E aí as pessoas, elas deduzem tudo que vê na internet ali. Então, aquela pessoa tá postando essa coisa linda, maravilhosa. Hoje em dia, eu vejo pela porta estreita e a porta larga, né? Hoje em dia, é porta larga. A porta estreita é quem tá lá, né? E quando quem você começa a discutir sobre esse assunto, você é louca, você é alucinada. Hoje em dia é tudo descartável, por quê? Porque é muito mais difícil eu chegar pra você e falar, Thalia, me perdoa, eu errei, Thalia, me ajuda a melhorar. Isso é muito mais difícil, mas fala assim, tchau, não falo mais com ela. É a porta larga, né? É que nem um louvor que tem, é muito mais fácil comprar uma casa do zero do que pegar uma antiga e ter que reformar, né? Então, E também sobre isso que nós estávamos falando, sobre tomar cuidado com quem a gente ouve, o que a gente escuta. Não é uma questão de religião, não é uma questão de que Jesus determinou. Eu vou falar só uma situação. Eu sou casada recentemente, né? Eu sou casada há 2 anos. E os 6 primeiros meses do meu casamento foi bem punk. Foi bem punk. Normalmente a gente vê, tipo, aquela coisa, né? Eu e meu marido, a gente...
entrou na nossa casa pra morar junto no dia após o nosso casamento. A gente nunca morou junto, nunca tivemos outra experiência. E aí, o que acontece? Os 6 primeiros meses foram bem difíceis, assim, em questão, eu tinha um hábito, ele tinha outro. E aí, você vai brigando e não sei o quê. E quando a gente começou a ter muito... fisquinha do dia a dia, que você ter sabedoria ficar... Vira uma montanha, vira uma né? montanha, E aí, o que acontece? Durante todo esse tempo de crise, você fala, ai, o que eu fiz na minha vida? Ai, que isso, ai, que aquilo. Só que aí você olha pra você com a sabedoria que Deus te deu e fala, Senhor, o Senhor me deu isso aqui, eu orei por isso aqui. Eu não orei um dia por isso aqui em vão. Isso aqui que eu tô pensando que não vai dar certo, o que eu fiz da minha vida, não é um pensamento do Senhor. Exatamente. Então, o que você faz? Você reverte a forma que você pensa. Porque senão você vai ser influenciado pelo mundo. Aí eu só vou usar um exemplo porque que eu cheguei nesse assunto. E aí eu briguei com ele e eu não lembro, eu acho que eu fui sair com alguma amiga minha pra conversar, desabafar. E aí ela colocou lá no carro uma música. E aí a música falava bem assim, sorria enquanto você ainda pode sorrir, do Luan Santana, gente, não sei. Mas a música, eu falei, nossa, essa música tem tudo a ver. Se ele me perder, ele vai sofrer depois, que não sei o quê. Então, na hora que eu ouvi a música, me fazia ficar bem. Por quê? Porque eu falava, nossa, ele tá perdendo uma grande mulher, nossa, não tem problema, eu vou ser feliz, porque a música, ela me fazia ter esse tipo de pensamento. Então, não é sobre você ser cristão que você não pode ouvir músicas do mundo, não, é sobre aquilo que alimenta o seu coração. Exatamente. Eu, como uma mulher de princípios e valores, que o casamento pra mim é sagrado, ele vai ser até o dia da minha morte, até que a morte nos separe, isso foi o que Deus colocou na minha mão e eu orei por isso. Então, não vai ser as crises que vai me paralisar. Né? Eu vou enfrentar as crises, porque também Deus me fez forte e corajosa. Só que, olha ali, eu fui ouvir uma música e alimentou que, eu sem ele seria bom. Não tem eu sem ele. É eu com ele. Ele não me traiu, ele não me agrediu, ele não faltou com respeito. Então, assim, toma cuidado. Eu falo, gente, toma cuidado com o que você ouve, com o que você assiste. Eu falei isso semana passada, e realmente, tem até um destaque que eu deixei lá, sobre o que a gente escuta, o que a gente ouve, né? Tudo, é sobre tudo, né? É questão de gospel, ou música mundana, até porque eu sou teologia, eu sou protestante, né? Eu sigo uma teologia mais reformada. Então, pra mim, não tem essa coisa do mundo e coisa de Deus. Então, assim, é o que... Deus criou tudo. O que tá, porque eu creio que a gente pode pregar o evangelho em qualquer lugar. Óbvio que tem lugares que não são, que não fazem bem, não são agradáveis a Deus, mas tô falando assim, você não vai se anular. Às vezes você vai numa social com seus amigos, no churrasco, eu não posso porque lá vai ter música do mundo. Não, ali você pode pegar, você pode falar do amor de Deus ali, sabe, em qualquer lugar. Então, assim... Deus nos fez para ser luz... luz na escuridão, sal da terra. Então, aonde você for... Eu falo assim, se você não tem o poder de influenciar as pessoas ao seu redor, você vai ser influenciado. Exatamente. Então, esteja onde você pode influenciar. Então, se você, por exemplo, eu vou usar um exemplo, você vai numa balada e você sabe que naquela balada você vai fazer coisas que não agradam o coração de Deus, não vai. Então, você ainda não tem a capacidade de influenciar. Agora, você vai chamaram você para ir no aniversário, aí você não vai ir? Não, eu vou ir e eu vou influenciar aquele lugar. Então, quando você muda o seu pensamento, todo lugar é bem-vindo. Todo lugar você faz ser o lugar. Toda pessoa, você entrega o seu melhor. Não tem isso. O lugar não muda e muito aquela questão somos. do ambiente, aquela coisa de amizade, né? Também, né? Às vezes, óbvio que tem ciclos que se encerram, outros se renovam, né? E aí eu tô saindo daqui, vou até pra uma amiga minha, né? A Niele, e eu tava até falando isso pro meu esposo, né? O tipo de amizade que a gente tem, é que a gente tem amizades, né? E que nós sejamos essa amizade também, né? Uma amizade com a qual a gente influencia pra coisas boas, dê conselhos bons, que a gente ore junto, que a gente vá treinar junto, que a gente faça coisas boas juntos, né? Não que uma amizade que te influencie pra baixo, né? Que faça você fazer coisas erradas, né? Que te façam você tomar decisões que não vão agregar na sua vida, né? Hoje, fazer você continuar naquele mesmo buraco, naquela mesma esfera, né? Então, a gente tá com pessoas e ser essas pessoas também, né? Que acrescente na vida do outro, né? Que faça coisas boas. Então, é exatamente isso. Eu ia falar outra coisa, mas agora esqueci também. E Deus, ele é tão lindo, ele é tão perfeito que eu fico maravilhada. Eu também. Porque a gente dá o passo de fé. Mas ele já tem tudo tão preparado
que a gente olha pra trás e fala, mas como? Não é? E isso com amizades, né? Sim. Com amizades também, porque muitas vezes a gente tá num ciclo ali unida sentimentalmente com uma pessoa, um amigo, uma amiga, que não é pra estar naquele momento, né? Exatamente. Então, a gente também tem que ter a sabedoria de falar, Senhor, aproxima de mim as pessoas que tenham o mesmo propósito que eu, as pessoas que o Senhor preparar. Porque o nosso coração é enganoso, né? E a gente muitas vezes foca no nosso sentimento, não no propósito de Deus, né? E é o ambiente que a gente frequenta também. Exatamente. Vamos dizer assim, até não é nem ambiente, mas exemplo, uma pessoa solteira e ela quer buscar o relacionamento, aí ela vai lá pro Tinder. Você acha que um cara do Tinder, você acha que vai criar um relacionamento ali? É muito raro, gente. Então, não, assim, é um milhão. Ver o ambiente dali onde você tá, né? Então, uma pessoa que quer os mesmos princípios que você, mas vai buscar ela na onde que não tá agradando, né? Que é uma pessoa que só vive embalada de segunda a sexta-feira. E aí não tem os princípios, nunca vai pra igreja. Eu acho que a chave de tudo é a oração. A oração é a comunhão com o Espírito Santo. Sabe? Porque se você tá sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, ele vai te encaminhar. E ele vai tocar no seu coração, é pra você estar aqui, ou não é pra você estar aqui. Então, é bem bastante do nosso comprometimento com Deus e da nossa intimidade mesmo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e a gente tem que ter intimidade com ele pra gente entender o que ele quer pra gente, né? Então, se a gente foca nessa missão, que acho que missão primeiro de tudo é Deus. É Deus e a comunhão com ele. O resto, ele vai acrescentando, porque a gente não é capaz. A gente vai fazer tudo errado. Sim. Mas ele faz tudo certinho, né? Então, a gente focando lá, E também a gente, nós como mulheres, né, e casadas, as três aqui, a gente sabe que muitas vezes, não sei vocês, mas eu muitas vezes achei que o problema era o meu marido. Sempre falei, não, ele fez isso, ele fez aquilo, só que é primeiramente Deus e segundamente você. É você que precisa mudar, não é o outro. Não é o outro. Eu sempre falo que o exemplo, ele muda tudo. Exatamente. Não tem como a gente cobrar. Eu falo até de mim, eu tenho um pouco essa dificuldade, né? Sim, eu também. Acho que todo mundo. De olhar mais pro outro, mas eu sempre me autoanaliso, mas autoanalisar eu falo, né? Que nem esses dias eu fiz um devocional lá no meu Instagram sobre a palavra de Deus que estava escrito, né? Não seja apenas um ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Porque ler a Bíblia é fácil. Sim. Se você ler lá, reflete, é fácil. Exatamente. Agora, colocar no seu dia a dia, aplicar aquilo, é muito difícil. E o aplicar no dia a dia não é somente você fazer, é você pregar para as pessoas, é você falar aquilo que você aprendeu, isso é você praticar aquilo que você está aprendendo, né? Exatamente. Porque às vezes até algo assim que esteja impactando a nossa vida, mas na vida do outro pode ser algo assim revolucionário. Exatamente. Foi o dia daquele dia ali e pronto, sabe? A mesma coisa, eu sempre lembro no dia assim que mudou muito a chave da questão do a gente se colocar no lugar do outro. Não apenas falar do outro, mas sim a gente se autoanalisar, né? Todos os dias, né? Que a gente pode melhorar, porque a gente é o exemplo, né? Sim. Então, às vezes, a mesma coisa, não queira cobrar do outro aquilo que você mesmo não faz, né? Sim. Então, uma coisa super importante também dentro do relacionamento que nós estávamos falando é o quê? Reconhecer a linguagem do amor do outro, né? Então, porque às vezes isso é fundamental. O seu marido, você vê o marido da amiga e fala, nossa, vê como ele fala palavras lindas pra elas, mas o seu de dar presente, né? Ou o seu de dar tempo, fica ali com você intensamente. Então, assim, tem vários tipos de linguagem de amor, né? Tempo de serviço, afirmação, tempo de qualidade. Então, pro meu esposo é toque. Pra ele, assim, ele quer me abraçar, ele quer me beijar, eu sou somente E, assim, se eu esperar uma declaração de amor dele, minha filha, eu vou morrer no caixão e vai ficar lá. Não vai acontecer isso, porque a forma que ele demonstra o amor dele é me abraçando, é me beijando, né? E a forma que eu gosto de ser recebida também é tempo de qualidade. Então, assim, cada coisa a gente tem a linguagem do amor, sabe? Então, dentro do relacionamento, é super importante a gente reconhecer e ser grata, sabe? Pela nossa vida, por tudo, e ver a vida com mais gratidão. E tentar tirar coisas boas, sabe? Em vez de só focar nas ruins. Foco na solução. É isso aí, foco na solução. A gente tá muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu amei. Obrigada por compartilhar essa história com a gente. Tenho certeza feliz, que gente. vai continuar inspirando muitas e muitas mulheres. Sim. E queria que você
você deixasse agora uma mensagenzinha aí. Ei, mulheres que querem empreender com a Thalia, ela tem uma grande oportunidade. Posso falar ali? Pode. Então, ó, me sigam lá no Instagram, Thalia Rodrigues. Se você quer ter sua liberdade financeira, poder trabalhar de casa, né? Liberdade geográfica, trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? A Doterra é uma empresa com mais de 60 países aí presente. Então, a gente realmente pode empreender em qualquer outro país, né? Então, se você quer ter liberdade financeira, me chama lá no link da bio também. E eu quero deixar a mensagem pra gente não desistir nos primeiros, né, obstáculos que acontecem na nossa vida. Porque isso sempre vai acontecer. Que nem Jesus falou, né? No mundo terás aflições, mas eu venci o mundo. Exatamente. E ele vai nos ajudar a vencer, né? E mais uma coisa que eu quero falar pra vocês, que Deus faz com a gente, não por a gente. Então, tem coisa na nossa vida, tudo, na verdade, né? Que a gente tem que tomar a decisão. Não esperar as coisas caírem do céu. Então, dê o primeiro passo que Deus vai estar com você. É isso aí. Amei. Muito bom. E lembrando também da nossa parte social, né? Verdade. Vocês que querem contribuir com essa ação, que nós estamos ajudando as mulheres em situação de rua da Cracolândia, junto com o Ministério Fogo Cruzado. Estamos recebendo doações de itens de higiene feminina. Então, um absorvente, um remédio para cólica, um shampoo, um creme para cabelo, creme dental, enfim, o que Deus tocar no seu coração. Vamos deixar o endereço da minha empresa e da Gabi. Vocês que quiserem fazer uma doação, pode chamar a gente lá também, pode levar até o endereço e deixar a doação que a gente vai estar destinando lá para as mulheres da Cracolândia. É isso aí. Perfeito. E, gente, siga o nosso podcast aí nas redes sociais. Siga também a Biame, tá? Biame Estética Avançada. Vai inaugurar, hein? Vai inaugurar Tô acompanhando. sábado. Sigam também Jardim Verde Menta. Gente, eu tô tão feliz que agora eu vou contar. Conta! Eu vou contar. Conta! Eu vou contar. Nós teremos um jardim lindíssimo no principal camarote do Allianz Parque. Ó, Deus é maravilhoso, Deus né? é maravilhoso. É só Deus. Só Deus Só mesmo, Deus. né? Deus é maravilhoso. E é isso, eu agradeço muito, foi muito legal nosso bate-papo, a nossa didática Foi aqui, muito fiquei gostoso, muito nossa. feliz. E também lembrando que daqui a um ano teremos o Método Avivamente e a Estarei gente lá. conta com o seu trabalho, com a sua história, com a sua mentoria, e eu tenho certeza que a gente vai impactar muitas vidas. Esse é o Com nosso certeza. objetivo, tá Com bom? certeza. Então é Obrigada, isso, gente. meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. É nóis. Deus abençoe todas vocês. É nóis. Obrigada, gente. É isso. É nóis. Gente, eu amei.